Olá pessoal, de volta ao canal Concurseiro. Vamos corrigir as questões sobre legislação da FESaúde que foram cobradas para o emprego de assistente administrativo nível médio. Em relação à estrutura organizacional da Fundação Estatal de Saúde de Niterói, FESaúde, o seu estatuto estabelece que a diretoria executiva será constituída por profissionais de notório conhecimento em saúde pública e administração, contratados para atuar nas seguintes diretorias. A diretoria executiva é importante a gente lembrar que é órgão de direção subordinada e administração superior da FESaúde. E os profissionais de notório conhecimento em saúde pública e administração serão contratados para atuar em 5 diretorias, que são elas: a diretoria geral, a diretoria administrativa, a diretoria financeira, a diretoria de atenção à saúde, a diretoria de gestão do trabalho, ensino e produção do conhecimento. Tá? Então, quando você estudou lá o Estatuto da Fundação, não tinha diretoria de planejamento, não tinha diretoria técnica, diretoria de produção técnica, diretoria contábil, diretoria de atenção técnica à saúde. Ok? Então, quais são as diretorias? Geral, administrativa, financeira, de atenção à saúde e gestão do trabalho, ensino e produção do conhecimento. O Estatuto da Fundação Estatal de Saúde de Niterói, FESaúde, estabelece que o Conselho Curador é órgão deliberativo, de direção superior, consultivo, de supervisão, controle e fiscalização da FESaúde, composto por 7 membros, conforme determinado em seu estatuto. E, de acordo com o Estatuto da Fundação Estatal de Saúde de Niterói, a FESaúde, são definidos o mandato e a possibilidade de recondução de seus membros. Tá? E qual que é o mandato? 3 anos, e é permitida a eles apenas uma recondução por igual período. Então, eles têm um mandato de 3 anos e podem ser reconduzidos por mais 3 anos. A Fundação Estatal de Saúde de Niterói, FESaúde, conforme estabelecido pelo Decreto número 13.323, de 27 de agosto de 2019, que aprova o seu estatuto, organizar-se-á e funcionará de acordo com os princípios e normas que visem preservar o compromisso básico das suas finalidades e objetivos. Assinale a seguir a opção que apresenta um desses princípios. Letra A. Permissão para distribuir parcela de seu patrimônio. Nós até já vimos isso em outras questões, né? É proibida, é vedado a distribuição de parcela de patrimônio ou renda da FESaúde a diretores ou a quem quer que seja, a título de incentivo, de vantagem, ok? Então, a letra A não é a nossa resposta. Letra B. Prevalência do interesse da fundação, visando a garantia do cumprimento de seus objetivos na área da saúde. Incorreta também. Prevalência do interesse da população, né, em ter o seu direito de acesso à saúde atendido. Letra C. Observância estrita às demandas por serviços de saúde originadas das associações de moradores. Também está incorreta. Observância estrita a quê? Aos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde. Tá? Letra D. Prevalência dos interesses do município sobre os sobre os da fundação. Também está incorreta. Prevalece os interesses da população. E letra E, observância estrita aos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde, o SUS, nas atividades que desenvolver. Aqui nós temos a resposta da nossa questão. No Estatuto da Fundação Estatal de Saúde de Niterói, FESaúde, decreto número 13.323 de 2019, estão definidos os deveres dos técnicos, cientistas, pesquisadores, professores, consultores e empregados, sendo determinado, entre outros, o dever de preservar os seus ideais, defender os seus interesses e solidarizar-se na consecução dos seus objetivos. Lá no Estatuto da FESaúde, nós temos 5 deveres. Além do de preservar os seus ideais, defender os seus interesses e solidarizar-se na consecução dos seus objetivos, nós temos zelar pelo patrimônio material e imaterial da FESaúde, participar regularmente de reuniões dos órgãos de direção e administração e das comissões e grupos de trabalho criados, bem como das atividades realizadas pela FESaúde, e cumprir os deveres estatutários, regimentais e contratuais. E o último
legítimo dever manter o espírito de harmonia entre todos na fundação. Então, são esses os deveres, né, dos empregados, né, dos cientistas, dos técnicos, dos pesquisadores lá da FESaúde, ok? De acordo com o Estatuto da FESaúde, decreto número 13.323 de 2019, a diretoria executiva é órgão de direção subordinada e administração superior, composta por profissionais de notório conhecimento em saúde pública e administração, contratados com a finalidade de realizar a gestão técnica, patrimonial, financeira, administrativa e operacional da FESaúde, sendo também responsável pelo acompanhamento e, aqui, gente, o que vai completar essa frase é o seguinte, é importante lembrar de que a diretoria executiva tem responsabilidades no que diz respeito aos contratos de gestão assinados pela FESaúde, tá? E quando a gente fala em contrato de gestão, é o quê? É o cumprimento global desses contratos, tá? Então, a diretoria executiva, né, os profissionais de notório conhecimento em saúde pública e administração, eles são contratados com a finalidade de realizar a gestão técnica, patrimonial, financeira, administrativa e operacional da FESaúde, sendo também responsável pelo acompanhamento e cumprimento global dos contratos de gestão. A Lei Municipal número 3133 de 2015, que autorizou o Poder Executivo do município de Niterói a instituir a Fundação Estatal de Saúde de Niterói, a FESaúde, entre outras deliberações, em seu artigo 5º, trata sobre o patrimônio e a renda da FESaúde, determinando que constituem patrimônio e renda da fundação, entre outros. Primeira coisa, quando você lembra, quando você estava estudando lá o Estatuto da Fundação, né, é o Estatuto da Fundação, mas e principalmente aqui a Lei Municipal número 3133 de 2015, que autorizou a instituição da FESaúde pelo Poder Executivo do município de Niterói, ela começa com um valor lá inicial, né, que foi remanejado do orçamento do município, né, que é um valor lá de 4.973.000 e alguma coisa, tá certo? As rendas oriundas da prestação de serviços, os recursos oriundos de convênios, acordos, contratos celebrados com entidades nacionais e internacionais, públicas ou privadas, as doações, legados e outros recursos que lhe forem destinados por pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado, aquelas resultantes da alienação de bens não essenciais à finalidade da FESaúde, autorizados pelo Conselho Curador, observado o disposto no Estatuto da Fundação, aquelas resultantes de aplicações financeiras na forma da legislação vigente e qualquer receitas, né, ou receitas de qualquer natureza que sejam provenientes do exercício de suas atividades, observado o disposto na Lei de Criação e também o disposto no Estatuto da FESaúde. Então, sendo assim, né, o que constitui patrimônio e renda aqui são as doações, legados e outros recursos que lhe forem destinados por pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado, tá bom? O município de Niterói, integrante da Organização Nacional e do Território do Estado do Rio de Janeiro, com autonomia política, administrativa e financeira, nos termos da Constituição da República, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro e da Lei Orgânica do Município, é pessoa, primeiro, jurídica de direito público interno e é também entidade político-administrativa, tá? Então, é pessoa jurídica de direito público interno e também entidade político-administrativa do Estado, né? Uma lei orgânica opera como uma constituição para os municípios, sendo que cada município brasileiro determina sua própria lei orgânica, contanto que não infrinjam a Constituição
e as leis federais e estaduais. Em seu artigo 11, a Lei Orgânica do Município de Niterói estabeleceu que o município, como entidade autônoma e básica da federação, garantirá a vida digna ao seu povo e será administrado com transparência de seus atos e ações, moralidade e descentralização administrativa. A Constituição da República Federativa do Brasil, em seus artigos 145 a 162, define as competências tributárias da União, dos estados e dos municípios. E em seus artigos 21 a 32, institui as responsabilidades de cada ente. Tendo por base a Constituição Federal, o município de Niterói define, em sua lei orgânica, que são competência do município instituir e arrecadar, entre outros constantes na lei, os impostos sobre. Aí, na lei orgânica do município de Niterói, né, ele é permitido a instituir e arrecadar impostos, em 4 situações: sobre propriedade predial e territorial urbana, transmissão inter vivos a qualquer título por ato oneroso de bens imóveis, por natureza ou cessão física e de direitos reais sobre imóveis, exceto de garantia, bem como cessão de direitos à sua aquisição. Vendas a varejo de combustíveis líquidos e gasosos, só que nesse caso aí, exceto o óleo diesel. Então, sobre o óleo diesel ele não pode. Serviços de qualquer natureza, não compreendidos aqueles que estão sobre a competência do Estado. Então, a resposta da nossa questão é a letra D. São competência do município instituir e arrecadar, entre outros constantes na lei, os impostos sobre propriedade predial e territorial urbana, vendas a varejo de combustíveis líquidos e gasosos, exceto o óleo diesel, que aí já não é mais competência do município. Os órgãos competentes da estrutura organizacional da Fundação Estatal de Saúde de Niterói FESaúde são apresentados em seu estatuto, assim como definidas as competências e responsabilidades de seus gestores. Ao tratar sobre aquisições e obras, o Estatuto da FESaúde estabelece que a autorização para aquisição de bens e serviços e a realização de obras cabe ao diretor-geral. Além disso, o diretor-geral também autoriza outras questões, como, por exemplo, a contratação e a dispensa de pessoal do quadro permanente ou eventual, temporário e de confiança da FESaúde, as publicações e comunicações externas, incluindo a correspondência institucional e etc. Tá? Então, aquisição e obras, o Estatuto da FESaúde estabelece que a autorização para aquisição de bens e serviços e a realização de obras cabe ao diretor-geral. A necessidade da definição de competências e diretrizes legais e normativas é de extrema relevância para o desempenho das organizações públicas. Neste cenário, a Fundação Estatal de Saúde de Niterói, FESaúde, como parte integrante da administração indireta do município de Niterói, estabelece em seu estatuto que é de competência da diretoria administrativa planejar, coordenar e preparar os processos de contratação de bens e serviços, conforme as necessidades dos serviços de saúde da FESaúde nos termos da... Olha só, a FESaúde faz parte da administração indireta do município. Então, quando se fala em contratação de bens e serviços por uma instituição que faz parte, né, da administração pública de um município, estado e até da União, a gente não pode esquecer de quem? Da lei de licitações e contratos e do regulamento próprio. Tá? Então, é importante aqui para a gente responder essa questão, lembrar que a FESaúde faz parte da administração municipal, administração
indireta, tudo bem, né? Da administração pública. E os órgãos da administração pública, as entidades, como a FESaúde é uma entidade, né? Porque ela faz parte da administração indireta, então os órgãos e entidades, eles devem obedecer para a contratação de bens e serviços, o quê? A lei de licitações e contratos e o regulamento próprio também, ok? O município, entidade federativa, conforme a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, tem suas competências privativas, aquelas que se referem ao interesse local, detalhadas na Lei Orgânica Municipal. No caso da Lei Orgânica do Município de Niterói, estão detalhadas, entre outras, a competência privativa para. Então, olha só, nós vamos ver aqui o que é competência exclusiva, privativa do município de Niterói, de acordo com a sua lei orgânica. Letra A. Instituir e arrecadar tributos de sua competência, bem como aplicar as suas rendas. Letra A, ok, está correta, né? Está de acordo com o que fala sobre a competência privativa do município de Niterói, lá na Lei Orgânica Municipal. Só que aqui, para a gente continuar analisando as demais alternativas aqui, é importantíssimo a gente lembrar que a questão menciona a Constituição da República Federativa do Brasil. Então, as informações que estão nas demais alternativas aqui, elas podem extrapolar a lei orgânica municipal e estarem lá onde? Na Constituição da República Federativa do Brasil. Tá? Então, a letra A, ok, né? Instituir e arrecadar tributos de sua competência, bem como aplicar as suas rendas. Está de acordo com a lei orgânica do município de Niterói, sim. B. Mediante lei complementar, instituir regiões metropolitanas e aglomerações urbanas. Aqui está incorreto, aqui a gente tem uma competência, né, dos estados, uma função estadual. E aí você me pergunta, onde é que está? E eu vou te responder. Está lá na Constituição da República Federativa do Brasil. É lógico que a Lei Orgânica Municipal não vai mencionar esta questão, por quê? Porque não é uma questão de função municipal, e sim de competência do Estado. Então, está onde? Lá na Constituição Federal, tá certo? Letra C. Manter relações com estados estrangeiros e participar de organizações internacionais. Também não é uma competência do município, e sim uma competência do presidente da República, de acordo com a Constituição Federal de 88. Letra D. Autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico. Também é uma competência da União e não do Estado. Aliás, desculpa, e não do município, né? Nós estamos falando da lei orgânica do município de Niterói, tá? Então, é uma competência da União. De acordo com quem? Com a Constituição da República Federativa do Brasil. Percebam que esta é uma questão mais abrangente, né? E a letra E é uma competência da União, elaborar planos regionais de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social. Então, a resposta da nossa questão é a letra A. Instituir e arrecadar tributos de sua competência, bem como aplicar as suas rendas. E aí vocês me perguntam assim, o canal e concurseiro considera essa pergunta muito complexa, muito difícil? Na verdade, não. Por quê? Porque se você não estudou muito, né, a Constituição da República a ponto de diferenciar o que é função, o que é competência, peraí, deixa eu fechar isso aqui, o que é competência dos estados, do presidente da República, da União, dos municípios, basta você lembrar que na hora que você estava estudando a Lei Orgânica Municipal, né, e falando lá sobre as competências do município, com certeza não foram mencionados termos como regiões metropolitanas e aglomerações urbanas, nem relação com Estado estrangeiro e participação em organização internacional, que são coisas muito mais abrangentes, né? Autorização e produção de quê? Comércio de material bélico também não menciona onde? Na Lei Orgânica Municipal. E planos regionais de ordenação de território, principalmente desenvolvimento econômico
e social. Também não é mencionado lá na Lei Orgânica Municipal. Então, se você não sabia muito lá da Constituição, você conseguia ir por eliminação. Por quê? Porque você ia lembrar que esses termos, né, regiões metropolitanas, estados estrangeiros, organizações internacionais, material bélico, ordenação de território, não foram mencionados na legislação da FESaúde, ok? A organização administrativa pública contempla em sua estrutura órgãos da administração pública direta e indireta. No caso dos municípios, a administração direta é composta pelos órgãos integrados na estrutura administrativa da prefeitura. E os da administração indireta são pessoas jurídicas criadas pelo poder público. Então vamos de novo, ó. No caso dos municípios, a administração direta é composta pelos órgãos integrados da estrutura administrativa da prefeitura. E os da administração indireta são pessoas jurídicas criadas pelo poder público. A organização administrativa do município de Niterói, definida em sua lei orgânica, estabelece que as entidades dotadas de personalidade jurídica própria, que compõem a administração indireta do município, se classificam em. Nós até já resolvemos questões sobre isso aqui no canal, né? Então, as entidades que compõem a administração indireta do município são as autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista e fundação pública, cujo exemplo é quem? A própria FESaúde, é uma fundação pública, tá? Em seu artigo 1º, a Lei Orgânica do Município de Niterói, Rio de Janeiro, tratando dos princípios, direitos e garantias fundamentais, estabelece que o município garantirá ao seu povo o pleno exercício dos direitos sociais e individuais, assim como a liberdade, a segurança, o bem-estar e o desenvolvimento. A Fundação Estatal de Saúde de Niterói, FESaúde, criada na forma do artigo 37, inciso 19 da Constituição Federal de 88 e em consonância com a Lei Complementar Estadual número 118, de 29 de setembro de 2007, é uma entidade de interesse coletivo e de utilidade pública. E, conforme a Lei Municipal número 3133 de 2015, Lei de Criação da FESaúde, tem por finalidade desenvolver, em conjunto com o município, ações e serviços de assistência à saúde, sendo parte de suas competências gerar conhecimento em pesquisas básicas, clínicas e aplicadas no âmbito de atuação do Sistema Único de Saúde. Além, né, dessa competência, a gente pode citar como administrar e gerir as unidades de atenção básica, só as de atenção básica? Não, ambulatorial, hospitais de pronto atendimento, de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, tudo isso no âmbito do SUS. E aí, o que a gente acha, né, de inconsistente, de incorreto aqui nas demais, para a gente poder saber que a letra A que é a correta, né? Cuidar da saúde e assistência públicas, da proteção e da garantia das pessoas portadoras de deficiências. Então, essa aqui não é uma competência da Fundação, da FESaúde. Zelar pela guarda da Constituição, das leis, das instituições democráticas e conservar o patrimônio público. Também correto, ele colocou aqui conservar patrimônio público para confundir a gente, né? Que é dever de todos os empregados, né? Os professores, os cientistas lá da FESaúde, zelar pelo patrimônio da fundação, tá? Letra D. Promover programas de construção de moradias também não é uma competência da FESaúde. Em momento nenhum fala, eu não me lembro, a menos que você se lembre aí, mas na legislação da FESaúde não é mencionado construção de moradias. Prestar assistência nas emergências médico-hospitalares de pronto atendimento diretamente por seus serviços próprios. Também está incorreto, também não é uma competência da FESaúde. E nós ficamos por aqui e até a próxima.